Olá pessoal, bom dia. O tema deste vídeo aqui é o seguinte: retrocognição vídeo-assistida. Então, olha, esse tipo de retrocognição é assistida, mas assistida por quem? Então, olha, isso significa que a retrocognição, que você está lembrando de vidas passadas, porque essa retrocognição ela foi patrocinada por amparadores extrafísicos. São benfeitores espirituais, digamos assim, né? Tá? Então, são amparadores extrafísicos. Comigo, neste caso aqui, o que acontece é o seguinte: nesta vida atual, dependendo da idade que você se encontra, né? É importante frisar essa questão do detalhe que você está no momento, qual a sua idade no momento, porque veja, ao longo do tempo de vida nosso aqui, aconteceram muitas coisas e nós não nos lembramos mais. Porque aquilo vai cair no esquecimento. A gente, por mais que a gente se esforce, a gente não lembra do que muitas coisas que nós vivenciamos. Só se for uma coisa muito marcante, que marcou muito a nossa vida. Tá certo? É difícil a gente lembrar. Então, a retrocognição ela pode ser desta vida mesmo aqui, do seu passado, desta vida mesmo, ou de outras vidas. Aí já é uma outra situação, tá? Quando você lembra, tá? Então, olha, isso já aconteceu, no caso desta vida atual, já aconteceu comigo, parece-me que 9 vezes, tá? Então, como que você sabe, assim? Porque você vê a aproximação, você nota a aproximação dos amparadores aqui. Então, olha, retrocognição vídeo-assistida por amparadores extrafísicos. Então, olha, ocorre durante os afazeres diários, quando você menos espera, está distraído, em momentos de descontração. Tá, então aquilo ali, você não está criando expectativa, aquilo ali acontece no seu dia a dia, aqui, andando pela casa, fazendo as tarefas domésticas, lendo um livro, lendo um jornal. Você está distraído naquele momento. Outro dia eu sentei aqui na mesa, recentemente, eu sentei aqui na mesa e estava estudando aqui, que nem eu estou agora. Daqui a pouquinho eu comecei a lembrar de situações da minha vida, assim, automaticamente, sem nada, daqui a pouco eu comecei a ver os amparadores. Falei, tá, entendeu? Eu compreendi, eram eles que estavam, então eles acessam a memória da gente. Eu comecei, assim, do nada, assim, eu comecei, nossa, que interessante, porque aquilo vai indo, tá, você nota, aí você observa, assim, os amparadores acessando esses fatos da sua vida passada, dessa vida aqui, né? Então, eles vão indo assim, então, existe algo que se chama holomemória, ou memória integral. Tudo que você viveu nesta vida e em todas as outras está arquivado naquele banco de dados ali, tá? Que chama holomemória, ou memória integral. Tá? Agora, no caso, eu vou frisar aqui, como é uma retrocognição vídeo assistida por amparadores extrafísicos, no caso dos amparadores é o seguinte, o detalhe incrível dos amparadores poderem selecionar um evento passado específico na nossa holomemória e nos conduzirem de volta até lá. Então, o que eu sempre achei incrível, diante dessa vivência que eu tenho aqui, que nem eu falei, desta vida eu já tive 9 retrocognições, 9. Assim, então, e eu percebo porque os amparadores se aproximam e começam a mexer na cabeça, ou, assim, então, você nota o trabalho deles assim, tá? Para acessar a holomemória. Pelo menos é o que acontece comigo. Eu nunca consegui nada sozinho. Todas as vezes foram patrocinados por amparadores extrafísicos. As 9. Acho que 9 vezes aí. Tá? Então, o que eu sempre achei incrível foi o fato deles chegarem e selecionarem um evento passado desta nossa vida aqui e nos conduzirem de volta até lá. Por algum motivo, eles fazem a gente regredir, fazer aquela regressão até aquele momento do passado, porque é o seguinte, também tem a questão dos nódulos holomnemônicos. Às vezes você teve um retrotrauma, que nem aconteceu comigo, assim. Então isso faz com que se normalizem as redes interneuroniais do seu cérebro, porque aquilo às vezes é um trauma que a pessoa teve na infância ou na adolescência. Tá certo? Até em outras vidas também, isso faz promove a extinção daquele nódulo
holomnemônico. Aquele trauma produziu um nódulo na sua holomemória. Então, às vezes, um dos motivos talvez seja esse. Eles fazem a pessoa regredir até lá para poder desfazer aquele trauma, fazer a pessoa limpar aquilo ali, normalizar os neurônios, né? A rede neuronial, cerebral ou paracerebral também, né? Do paracérebro. Tá? Então aquilo ali tem um efeito assim terapêutico, né? Tá? Medicinal, uma coisa nesse sentido que é para poder o pensamento da pessoa fluir normalmente. Quando a gente, às vezes é um bombardeio comigo, porque veja, isso já aconteceu muitas vezes comigo. Então às vezes, constantemente aquilo vai vindo do fundo assim, vum, vum, automaticamente, sem a intervenção dos amparadores. Tá? Aquilo é exatamente, acho que para desbloquear, para ir limpando a rede neuronial. Tá? Então que nem eu disse, né, o que eu acho incrível é eles poderem selecionar um evento passado e conduzir a gente de volta até naquele momento. Então, olha, eu quero salientar que eu desenvolvo uma pesquisa já faz muitos anos sobre autopesquisas retrocognitivas, sobre retrocognição. Tá? Então, olha, então, o meu conhecimento maior seria o aspecto prático, a vivência prática. Agora eu estou, com o passar do tempo, entrando no nível de detalhes. Eu estou pesquisando isso, que nem eu falei no meu vídeo anterior, pesquisando isso para entrar no nível de detalhes, me aprofundar mais na parte técnica. Porque a minha vivência maior é na parte prática. Tá? Então, olha, que nem eu já falei em outros, ocorre sempre quando você tem uma retrocognição vígeo assistida por amparadores, ocorre um transe passageiro. Apaga completamente aqui, assim. Aquilo demora segundos ou alguns minutos. E naquele momento os amparadores levam a gente de volta até aquele evento passado e a gente passa a vivenciar novamente aquelas retrocenas, aquela vivência do passado. Você vê tudo aquilo de volta, só que você percebe naquele momento que aquilo já passou. Mas é uma coisa incrível, porque você apaga momentaneamente, dá um apagão assim. Tá? Você se desliga dessa realidade aqui do momento. Tá? Então você volta lá, e aqui eu descrevo de maneira mais pormenorizada como isso acontece. Mas o que eu quero enfatizar é que ocorre um transe, tá? Um apagão, um blackout. No momento você apaga assim, e naquele momento é por fração de segundos ou minutos, por alguns, né? Apaga aqui e você é levado de volta até aquela retrocena, aquele evento lá, o que os amparadores selecionaram para você vivenciar aquilo de novo, para você tirar alguma conclusão, algum motivo, assim, ou para normalizar a sua rede neuronial. Porque aquilo às vezes está te causando aquele retrotrauma, aquilo precisa ser normalizado. Tá? É que nem eu disse, quando você vivencia novamente aquela cena, seja positiva ou negativa, você percebe naquele momento que você foi conduzido de volta naquele momento, você sabe que aquilo ali já passou. Mas é uma coisa incrível, porque você revive tudo novamente, aquela situação. É uma coisa incrível. Né? Então, olha, a reação. Depois que você volta, os amparadores ficam olhando na cara da gente para ver como que a gente reage. E que nem eu falei aqui, as reações são diversas. Você pode sorrir, chorar, ficar envergonhado, ficar impactado com aquilo ali, pensativo. Então as reações são diversas, mas os amparadores eles ficam olhando na nossa cara para ver como que a gente reage. Tá? Então, olha, que nem eu falei assim, acho que umas nove vezes aí aconteceu nesta vida atual aqui. Então, olha, os amparadores fazem o pesquisador lembrar de fatos totalmente esquecidos desta vida. Então, eles já demonstraram completamente que o mecanismo de retrocognição não existe, para mim pelo menos já demonstrou, porque eu já vivenciei isso 9 vezes desta vida, assim. Agora, se algum dia acontecer de uma outra vida, assim, a retrocognição de outra vida vai ser bombástico, para mim, assim, vai ser uma coisa bombástica. Porque você se vê falando outra língua, outras línguas, assim, tal, né? Já aconteceu comigo, eu sei de vidas passadas minhas através da clarividência recorrente, que nem eu já falei em vídeos anteriores, e a projeção consciente. Eu já descobri outras vidas passadas minhas, mas através da clarividência, né?
e da projeção consciente. Eu já mapeei, assim, então o grau de certeza de várias vidas passadas minhas é muito grande, de várias vidas passadas minhas, mas eu descobri não através da retrocognição, mas através da clarividência, né? E da projeção consciente. Tá? Então eu adoraria um dia, né? Quem sabe, eu pesquiso direto, quem sabe numa hora dessas os amparadores promovem uma retrocognição de outra vida, de uma outra vida mesmo. Aí é bombar, isso é bombástico, né? Porque aí confirma, eu tenho desconfiança de várias vidas, eu já pesquiso várias vidas, que nem eu falei, né? E o grau de certeza já é muito grande, basta só uma retrocognição para confirmar 100%, assim dá um grau de certeza maior ainda, né? Tá? Agora, algumas pessoas podem se perguntar, mas como você consegue e outras pessoas não conseguem? Bom, primeiro porque eu estudo isso há mais de 30 anos, tá certo? Tá certo? Eu me interesso seriamente pelo assunto, por vários motivos, tá certo? Então, olha, uma das condições é essa, é o de mérito indiscutível, né? Tá certo? A pessoa tem que ter a questão da meritocracia, do mérito da pessoa, né? Tem que ser um mérito indiscutível. Por quê? Porque a pessoa está levando aquilo a sério, a pessoa pesquisa há muito tempo, tá? Então, que nem eu digo, né? Às vezes algumas pessoas podem ficar se perguntando, pô, mas como você consegue e os outros não conseguem? Mas isso não acontece por acaso, né? Veja que isso aqui foi patrocinado por amparadores. Todas as vezes eu vi, tá certo? Os amparadores mexendo na minha cabeça. Tá certo? E eles vão ter acesso à holomemória, que eu falei, a memória integral desta vida e das outras vidas. Tá certo? Então existe a questão de mérito indiscutível. Agora, existem também potencializadores que vão concorrer para que você tenha êxito, né, nisso daí também. Tá certo? Então seria mais ou menos isso. Agora que eu posso dizer assim é que é incrível, né, diante da minha experiência pessoal aqui. Tá certo? Eu não sei se eu já comentei em vídeos anteriores, numa das vezes que aconteceu, eu passei por esse transe passageiro, né? E os amparadores estavam mexendo na minha cabeça. Só que eu já me vi direto na cena onde eles haviam selecionado. Tá certo? Eu acho que devia na época ter 29 anos, uma coisa assim. Eu estava num ponto de ônibus, tá certo? Então eu cheguei no lugar, assim, e eu me vi no ponto de ônibus. Então, aí uma coisa interessante, eu comecei a me aproximar de mim mesmo, né? E foi como se eu incorporasse em mim. Aí eu comecei a ouvir os meus pensamentos. É incrível. Você assim, você tem acesso ao que você estava pensando naquele momento. É uma coisa incrível. Você não só vê as cenas, você observa o que você estava pensando naquele momento. É uma coisa incrível. Tá certo? Então eles me levaram até ali e eu me vi, né, no ponto de ônibus, né? De repente eu me aproximei de mim mesmo, né? E foi como eu me incorporasse em mim mesmo. Aí eu passei a ouvir os meus pensamentos. O que eu estava pensando naquele momento. Depois eu voltei. Quando eu voltei, eu sorri. Eu sorri muito, né? Porque naquele momento lá eu estava irritado com a coisa, né? Com os problemas que eu tinha naquela época lá, né? E depois quando eu voltei do trânsito eu não parava, eu ficava rindo, sem parar. A reação, que nem eu falei, e eles ficaram observando a minha reação, né? Mas é uma coisa incrível. Você vê só, eu me vi no ponto do ônibus, eu fui me aproximando, né, ali. Aí foi como se eu incorporasse em mim mesmo. E eu passei a ouvir os meus pensamentos naquele momento ali, do que eu estava pensando naquela época, naquele momento. É uma coisa incrível. Você prescruta os seus pensamentos, você ouve o que você estava pensando naquele momento, o que passava na sua cabeça naquele momento, naquele seu momento de vida. É uma coisa incrível. Você veja bem, até o que a gente pensa fica gravado. Tá certo? Então existe coisa no mundo, assim, no universo, que é incrível. Tudo que a gente faz e tudo que a gente pensa fica gravado de alguma maneira. Tá certo? Então essa foi uma das vezes, né? E já aconteceu, que nem eu falei, diversas outras vezes, tudo com situações diferentes. Teve uma outra, que nem essa do ponto do ônibus aí, eu já me vi direto na cena. Lá que os amparadores queriam mostrar para mim. Agora, teve uma outra, assim, muito marcante, que eu tinha 10 anos de idade. Só que na hora que eles começaram a mexer na minha cabeça, eu estava andando aqui na cozinha, aqui, da cozinha aqui pro hall de onde eu lavo roupas aqui e tal, né?
Eu estava em pé e de repente eles começaram a mexer na minha cabeça. Aí é o seguinte, aí aconteceu uma coisa diferente. Houve uma regressão. Assim, as cenas foram retroagindo. Até chegar aos 10 anos de idade. Quando eu tive um trauma no dentista. Tá certo? Aqui. E eu vim correndo do dentista até a minha casa. 1 quilômetro mais ou menos assim. Eu tinha 10 anos de idade. Aí eu subi em cima da casa e fiquei deitado em cima do telhado da casa gritando. Então aquilo foi um trauma. Tá certo? Um retrotrauma. Tá? Então houve aquela regressão, assim, os amparadores podem conduzir você direto à cena, à retrocena, lá um evento que eles querem do passado, como você pode ter uma regressão, assim, você percebe como se fosse um filme voltando, regredindo, voltando para trás, assim, a cena, aquele monte de cena vai passando assim, até você chegar lá, onde eles querem, por exemplo, com 10 anos. Eu creio que quando for de outras vidas passadas vai ser mais ou menos assim. Comigo tem acontecido assim, ou a gente chega direto na cena, ou ocorre retroage a cena lá onde você quer, ou onde os amparadores querem, né? Mostrar para você alguma coisa, como se fosse um filme passando ao contrário. Vai voltando assim, você vai vendo aquele monte de cena voltando assim, até chegar lá. Aí quando chega lá você começa a viver aquela situação. Quando você volta, nesse caso aí, quando você volta, aquelas imagens que você vivenciou não se desfaz na hora. Quando é muito impactante, isso leva horas para ir desfazendo. Assim, é muito uma coisa, aquela uma vivacidade, assim, aquilo muito marcante mesmo, né? Não se desvanece. Nesse caso, esse é muito marcante, esse que eu vi. Na hora que eu voltei assim, levou horas assim para ir desfazendo. E que nem eu falei, os amparadores ficam observando a reação da gente. Eles olham na cara da gente para ver a reação da gente diante daquilo que a gente vivenciou, né? Tá? Então, gente, seria mais ou menos isso daí, tá? Bom dia.